1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6, para a glória do nome do Senhor Jesus. Há uns tempos atrás eu vinha trazendo uma série de mensagens sobre a igreja, o que é a igreja de Cristo, o propósito da igreja, e agora nós vamos trazer mais aí alguns domingos falando sobre a igreja. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 6, a Bíblia diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Agora vamos ao versículo 9, aleluia. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias figuras da igreja. Nós encontramos a igreja como o corpo de Cristo. Nós encontramos a igreja como o povo de Deus, o rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, a família de Deus, o edifício de Deus que nós lemos ali, entre tantas e tantas figuras. Também encontramos a lavoura de Deus, ou o campo, a roça, a lavoura de Deus. Hoje eu quero falar sobre esta verdade e quero destacar aqui 3 coisas importantes da igreja como lavoura. A igreja como lavoura, ela exige-se que obreiros trabalhem nela. Como um campo, precisa-se que obreiros trabalhem nela. Um campo não pode produzir se ninguém trabalhar, não é verdade? Existe até um hino do Jair Pires que diz: o chão dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Bem sabe o Jair Pires na compilação deste hino. No meu livro de ilustrações tem uma história em que um rapaz vem comprar uma terra e ele pergunta: essa terra dá mandioca? Aí o rapaz, dono da terra, disse: dá não, senhor. Essa terra dá soja? Dá não, senhor. Essa terra dá milho? Dá não, senhor. Essa terra dá o quê? Dá batata? Dá não, senhor. Aí o rapaz que ia comprar ficou preocupado: essa terra não dá nada? Aí caiu a ficha e ele perguntou: mas e se plantar? Se plantar daí dá feijão, dá mandioca, dá batata, dá o que o senhor plantar dá. A terra não dá se não plantar, tem que plantar. Então nessa questão é muito importante o semeador, o plantio. A lavoura de Deus, ela tem o início, ela tem o plantio, precisa ser plantado, alguém precisa semear. A igreja como lavoura, ela precisa que alguém semeie a semente, precisa ser plantada. Se a igreja não planta, se os irmãos obreiros não semeiam, como é que vai nascer? Como é que vai dar fruto? Como é que vai produzir se ninguém está semeando? Mas antes de semear, uma coisa que eu aprendi: antes de lançar a semente, uma coisa se faz necessária: o preparo da terra. Se tivesse algum agricultor aqui, ia concordar comigo e dizer: sim, a terra precisa ser preparada, não vai jogar a semente em qualquer lugar, precisa ser lançada numa terra previamente preparada. E sabe o que é essa terra? A terra é o coração humano. Jesus contou uma parábola lá em Mateus capítulo 13 sobre a semeadura, e ele comparou a terra com o coração humano. E no meio desta parábola ele falou de um coração endurecido. O semeador saiu a semear a semente, e parte da semente caiu no caminho, caiu na beira da estrada, terra pisada, terra dura, que a semente não penetra, a semente não entra. Quando nós saímos a semear, quando nós saímos a pregar, quando nós saímos a anunciar o evangelho, nós temos que ter consciência de que existem corações que estão tão endurecidos que a
palavra não entra. A palavra não entra no coração. Já ouviu a expressão? Entra por um ouvido e sai por outro, porque ele está endurecido. Ele se endurece para o Evangelho. Talvez está duro por causa das decepções que teve na vida. Muitas decepções causaram dureza no coração. Há também quem esteja endurecido, coração duro, por causa dos escândalos recentes que têm acontecido. Por mais que você pregue o Evangelho, não adentra o coração está duro, porque toda vez que ele ouve a mensagem, ele se lembra de um escândalo, ele se lembra de algo que aconteceu, e ele não ouve, não recebe a palavra. Ah, Jesus, tem misericórdia. Há muitos corações endurecidos, não dá ouvidos à palavra. Mas Jesus também falou de um coração que é raso, de uma terra que não tem profundidade. Por mais que ele receba a semente, você prega o Evangelho, ele recebe a semente, ele recebe, mas ele não firma aquilo, não guarda aquilo. Quer saber? A minha mãe uma vez estava internada no hospital, e do lado dela tinha uma senhora também internada. As duas estavam no mesmo quarto. Chegou uma crente para orar pelos enfermos, e ela, quando foi orar para minha mãe era crente, a minha mãe recebeu de bom grado a oração, glorificou a Deus. E então a mulher que veio fazer a visita foi à outra cama e disse: a senhora gostaria também que eu orasse pela senhora? E ela disse: com certeza, minha filha, ore por mim. E ela, antes de orar, começou a pregar o Evangelho, e viu que tinha uma imagem em cima daquele bidezinho da senhora ali, e disse: a senhora tem que largar da idolatria, viu? A senhora tem que servir Jesus, porque Jesus é Salvador. A senhora quer renunciar à idolatria e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela disse: sim, eu quero. A pregadora disse: então eu vou tirar essa santa daqui, vou colocar dentro da gaveta. Ela disse: tudo bem. A pregadora tirou aquela santa, escondeu, orou por ela aceitou Jesus, até chorou. Mas quando a pregadora foi embora, a enfermeira chegou, ela disse assim: ô minha filha, por favor, a crente veio aqui orar por mim, escondeu minha santa, pode colocar de volta aí? Misericórdia mesmo, porque a pessoa recebe com alegria. Ah, eu quero Jesus, eu quero mesmo, mas não tem profundidade. Entra, mas não firma, não dá fruto, não produz, porque é um coração raso, sem profundidade. Quer saber? Nós que vamos semear, nós que vamos pregar o Evangelho, nós devemos estar cientes, preparados, que muitos que vão ouvir a pregação do Evangelho vão fazer de conta que está tudo bem. Ah, eu quero Jesus, foi Deus que me enviou aqui. Ah, mas como eu orei pela sua vida, ah, graças a Deus. Mas ele não recebe a palavra de verdade, ele não se aprofunda na palavra, ele não quer estudar a Bíblia, ele não tem uma decisão verdadeira, ele apenas é um momento. O famoso ditado: fogo de palha. Mas não existe verdade, não existe profundidade, não existe honestidade naquela decisão. Até parece que vai, mas não vai, porque não se aprofunda, não se apega à palavra. Eu vou dizer, irmão, é verdade o que eu vou dizer. Qualquer crente que quiser ser forte, que quiser ficar fortalecido, precisa se apegar com a palavra. Se não se firmar na palavra, não dura, irmão. Pode durar um ano até, mas não aguenta. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ele sai, porque precisa se firmar na palavra. Há corações que estão rasos, eles não conseguem. Quando vêm as lutas, eles desistem, eles não têm força para resistir, porque não há profundidade. Não há profundidade. Tem crente, tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus, está uma bênção no culto, está uma bênção, parece que vai virar pastor. Aí alguém diz assim: você penteou o cabelo hoje? Pronto, não vem mais na igreja. O irmão está reparando meu cabelo, não vou mais na igreja. Tu cantou ruim hoje? Pronto, não desvia. Me chamou a atenção, disse que eu não sabia cantar, nunca mais volta na igreja.
Isso é pessoa que está raso demais, não tem profundidade. Um crente que é aprofundado na palavra de Deus, você pode dizer: tu é feio, tu não tem jeito, tu nunca vai ser ninguém, tu não vai crescer, o pastor não gosta de você, a igreja não gosta de tu, o que tu está fazendo aí? Sabe o que ele faz? Glória a Deus, glória a Deus. Servindo a Deus, graças a Deus. Deus é bom, né, irmão? Rapaz, eu estou dizendo que tu não presta. E daí, irmão? Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Porque ele é aprofundado na palavra, ele segue o exemplo de Cristo, ele está lá ligando para quem gosta, quem não gosta, ele continua servindo a Deus. Aleluia. Mas nós que pregamos o Evangelho, nós temos que saber, tem pessoas que não se aprofundam na palavra, não querem se aprofundar, não querem compromisso com ela, apenas querem vir, pegar algo e voltar, não se aprofundam, coração raso, não tem profundidade. Mas Jesus também falou de pessoas que têm um coração apegado às coisas da terra, coração terreno, também recebe a palavra, mas o seu pensamento não está em crescer na palavra, em se aprofundar na palavra. O seu pensamento está em se enriquecer. Já ouviu a palavra? Quero fazer o pé de meia. É a ideia dele. Agora que eu sou crente, Deus vai me abençoar e eu vou ficar rico. Vou te contar uma coisa: tu vai morrer pobre, porque Deus não tem que enriquecer ninguém, Deus não tem obrigação de enriquecer ninguém. Deus só vai dar alguma coisa para você o dia que tu disser: Deus, o que o Senhor me der está bom, eu sou feliz com tudo que o Senhor me der. Se o Senhor me tirar, eu fico feliz. Se o Senhor me der, eu fico feliz. Aí Deus te enriquece, porque aí você não está apegado às coisas da terra, você se apegou ao céu. Aí Deus pode te dar, Deus pode confiar em você, mas enquanto você estiver tentando barganhar com Deus, tentando fazer Deus de seu empregado, tu vai continuar pobre. Desculpe-lhe ser tão direto. Deus não é Deus de barganha, a palavra é a palavra da verdade. Jesus, irmão, morreu e não deixou riqueza nenhuma. Os apóstolos morreram e não deixaram riquezas nenhuma. A história da igreja registra grandes nomes como Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros, não deixaram riqueza nenhuma. Por que o povo de hoje quer ficar rico pregando a palavra ou vindo atrás da palavra? Arrependa-se, ainda dá tempo de morar com Deus no céu. Amém. Glória a Deus. Coloca um versículo aí, irmão. Filipenses 3:19. Olha o que Filipenses 3:19 diz: o fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, encher a pança, fica tudo por aqui. Ele só pensa nas coisas terrenas, ele está envolvido com coisa terrena, ele só quer bem para esta vida. O fim é a perdição, é isso que vai acontecer, perdição eterna. Então nós que pregamos o Evangelho, nós devemos estar prontos, atentos, que há pessoas que vêm para a igreja só em busca de riqueza, só em busca de fortuna, só em busca de enriquecimento. E Jesus mandou um homem rico embora. O homem rico disse: Senhor, o que faço para me salvar? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Mas isso eu já tenho feito. Então só te falta uma coisa: desapega das coisas que você tem e vem. Aí a Bíblia diz que ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ouviu Jesus e voltou para casa triste, porque não conseguia desapegar dos seus bens terrenos. Terrível o evangelho que está sendo pregado hoje, mas a palavra da verdade é essa. Queres ir morar no céu, queres crescer, queres amadurecer na igreja, queres dar fruto, então desapegue-se das coisas daqui, porque Deus não conta com pessoas que estão emaranhadas, embaraçadas, envolvidas só com coisas da terra. Amém. Mas graças a Deus que a Bíblia também fala, Jesus ensinou que há corações que estão prontos a receber o Evangelho, corações que estão aptos, estão querendo receber o Evangelho. Sabe que tipo de coração é esse? Crente ou pessoa que esteja disposto a ouvir. Tiago dá a receita: seja pronto a ouvir, tardio no falar. Eu já vi gente que nem aceitou Jesus e já queria pregar.
O bebo lá na porta dizendo: se eu fosse crente, pregava melhor do que ele. Eu falei: rapaz, primeiro tu tem que largar a cachaça, tu tem que servir a Deus, aí tu pode virar pregador e pode até pregar melhor do que ele, mas primeiro tem que largar a cachaça, viu? Não, estou falando sério. Tem gente que quer falar, mas não quer ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Se queres crescer, precisa ouvir, precisa ter um coração disposto a ouvir. Seja ouvinte da palavra de Deus, aí a terra se deixa trabalhar, aí as coisas acontecem, o Espírito Santo trabalha. Qual é a semente, pastor, que temos que semear? A Bíblia mesmo diz, Lucas capítulo de número 8 e versículo de número 11, a semente, só existe uma semente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. A igreja não tem que semear outra semente. A semente que a igreja semeia é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30 e versículo 5 diz que a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é provada, a palavra de Deus é pura. É isso que temos que pregar. Já viu a expressão transgênico? É quando a pessoa pega uma semente e coloca mais uns negócios ali para produzir melhor. Não é o caso da palavra. A palavra você não tem que adulterar ela, você não tem que investir mais nada. A palavra por si só já é poderosa. Tudo que você colocar a mais ou a menos, você está adulterando a palavra de Deus. E os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Não tem que adulterar a palavra, você tem que semear a palavra de Deus do jeito que ela é. Mesmo que a palavra venha cortar você mesmo, mas você tem que pregar ela do jeito que ela é. A palavra não é a seu benefício. A falta de temor dos nossos dias está absurda. Antigamente os pregadores tinham temor de usar um versículo da Bíblia a seu dispor, para ele se beneficiar. Hoje em dia estão usando a Bíblia inteira para se beneficiar. Note o absurdo. A semente é a palavra de Deus, e a semente não pode ser adulterada. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 17. Nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Então é possível pessoas que falsificam, adulteram, transformam. Mas a palavra de Deus não deve ser falsificada. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Ela não pode ser adulterada. Hoje existe até Bíblia, irmão. Existe até Bíblia que fizeram a dispor do próprio dono da seita, da heresia. Ele fez uma Bíblia de acordo com o próprio pensamento dele. Já pensou? Vou fazer a Bíblia de acordo com o que eu penso. Aí tirou um monte de versículo que era contra ele. Aí aqueles versículos não tem. E dele pregar, dele ensinar o povo. Jesus está vindo e ele trará a prestação de contas de todos os semeadores. Todo que semeou vai ter que dar conta do que semeou. A semente não pode ser adulterada. O semeador precisa semear a semente verdadeira. Para mim, parar de falar da semente um pouquinho, só mais algumas coisas. Primeiro, quem observa o vento nunca semeia. Se tu ficar esperando o dia que você vai pregar, então tu não vai pregar nunca. Eclesiastes diz que aquele que fica observando o vento nunca vai semear. Então, se vem vento da esquerda, vento da direita, semeia de qualquer jeito. Tu não sabe qual é a semente que vai dar certo. Cooperando com isso, a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo e pregar em todo o tempo a palavra, porque nós não sabemos a quem é que vai dar ouvidos de verdade. Tu tem que pregar para todo mundo, irmão. Não pode perder a oportunidade. Semeia a palavra, semeia. Ficar observando, procurando, vou esperar o momento certo de pregar. Ainda não é a hora de pregar. Você está maluco, tem que pregar o tempo todo. Prega em tempo e fora de tempo, disse Paulo a Timóteo. Prega a palavra. Aleluia. E Salmo 126, o versículo 6 diz que aqueles que levam a semente andando e chorando voltarão com alegria, trazendo os seus molhos.
Aleluia. Mesmo em sofrimento, mesmo em lágrimas, continue andando, continue semeando, porque você verá e ficará satisfeito com o resultado da semeadura, em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto, a igreja como lavoura precisa de semeadores. E existe um hino do Júnior que diz: onde está o semeador? Cadê os semeadores? Muitos semeadores pararam de semear. Volte a semear. A palavra ainda cura, a palavra ainda liberta, a palavra ainda transforma vidas, a palavra ainda restaura famílias, a palavra por si só é poderosa para mudar a situação. Acredite, continue semeando a palavra. Segunda coisa que precisa acontecer, nós lemos no começo: eu plantei, Apolo regou. Depois de plantado, precisa regar. Se não regar, não vai dar certo. Mesmo antes de nascer, já tem que estar regando. E depois que nasce, continua regando. Precisa-se um certo cuidado. Precisa cuidar daquela semente que já foi semeada, mas agora precisa ser cuidado. Eu vou falar a igreja do século presente, do século 20 e desse século presente. O maior pecado dessa igreja é que ela não cuida depois que nasce a semente. Eu ouvi há muitos anos atrás uma mulher dizer que a igreja, ela gera filhos, mas daí joga no mundo. Vá se criar, vá aprender a viver, meu filho. Se vira. E daí a criança não tem maturidade, não tem entendimento e se perde no mundo. Porque a igreja está sendo mãe na hora de gerar, mas não está sendo mãe na hora de cuidar, a ensinar os primeiros passos da fé cristã. É uma situação complicada, mas é verdade. Precisa ser regada. Regada com o que, irmão? Se rega com água. A água é a palavra de Deus. A água continua sendo a palavra de Deus. Nasce pela palavra de Deus e tem que crescer pela palavra de Deus. Se nascer pela palavra de Deus, mas for regada com outra coisa, regimento interno, estatuto, não sei o que, Confúcio, não sei do que lá, irmão, tudo isso aí vai dar confusão no final. Nasceu pela palavra, tem que crescer pela palavra, porque pela palavra vai chegar até o céu. Aleluia! Isso, irmão, é claro, fala de discipulado. Jamais uma pessoa deveria ser imersa nas águas sem antes passar por um curso de discipulado, trazendo os fundamentos da fé cristã, ensinando para ela o que é batismo, por que ela tem que frequentar o culto, por a importância da igreja na vida dela em todos os momentos de relacionamento. Uma pessoa não poderia ser batizada sem entender as doutrinas fundamentais da fé. Mas eu lhes digo, existem muitos pastores, muitos ministros que afundam a pessoa na água com maior alegria, dizendo: mais um que eu batizei, mas não está nem aí para ensinar essas verdades para ela. Eu aconselho, se não tem capacidade de ensinar, pega alguém que tem, mas instrua antes, para que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Não é só descer a água, tem que ter um compromisso, tem que saber o que é aquilo, o que ela está fazendo. Precisa ser ensinado, discipulado. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Ele não disse vá pregando e deixando que se vire. Ele disse: ide e fazei discípulos. O papel da igreja também é ensinar. A igreja precisa ensinar. Esse regar aqui também fala de estudos bíblicos. Oh, irmão, saudade dos tempos, hein? Que a igreja fazia um estudo bíblico um domingo de manhã, um sábado de manhã, uma terça-feira, sei lá. Qualquer dia que fazia estudo bíblico, a igreja enchia de gente para aprender da palavra. Havia uma sede. O que eu vou falar agora é até engraçado. Havia uma sede no coração do mestre em ensinar.
E havia uma sede no coração do povo em aprender. Hoje está assim. O mestre não está nem aí para ensinar, e o povo não está nem aí para aprender. Aí crescem os crentes, tudo torto, tudo desengonçado. Vem um ventinho, ele, ai meu Deus, nunca mais vou na igreja, não aguento. Desnutrido, fraco, tudo desengonçado. Por quê? Porque não está recebendo a água da palavra de Deus, não está sendo regado. Crente precisa ser, ele precisa estudar, ele precisa ser desejoso por aprender da palavra, precisa querer aprender. Oi, irmão, há uns tempos atrás, a igreja fazia tanto treinamento, seminário de vida cristã, curso preparatório para as pessoas, e as pessoas iam. Hoje se faz um curso, se faz um treinamento, se faz um seminário, e parece que não há muito interesse. As pessoas pagam R$150 no lanche. Se o pastor dizer que o seminário vai custar 50, chama o pastor de ladrão. O pastor está roubando a igreja, cobrando R$50. Jesus disse, de graça dai. Estou falando para você, rapaz. Camarada gasta dinheiro com coisa supérflua, mas quando alguém mostra um livro, olha, irmão, um livro da palavra de Deus, é coisa de Deus, não precisa aprender isso aqui. Deus me livre, muito caro. Não há interesse em aprender das coisas de Deus. O coração está apegado com outras coisas. Eu estou falando, irmão. Você precisa da palavra, você precisa ser regado, porque a palavra de Deus é que traz santificação. É verdade. Efésios 5:26. Olha como que funciona a questão da santificação. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que vai produzir santificação, irmão. Se você tentar se santificar por si só, você vai se frustrar. Mas se você deixar a palavra de Deus adentrar seu coração, através da obra do Espírito, vai acontecer santificação na sua vida. Estou falando de santificação verdadeira, santificação de Deus. Você vai se separar do mundo, do pecado, das coisas desta terra, e vai se apegar com Deus, com as coisas de Deus. Não vai se contaminar com coisas passageiras, vai querer o céu para a sua vida. Meu Deus, como a hora passa, misericórdia. Uma coisa muito importante, irmão, às vezes, estou falando de experiência minha, tá? Experiência minha. Às vezes eu tenho água ali, se lava a roupa, isso, sobra água do amaciante, joga dentro do tanque. Aí eu pego aquela água do amaciante e saio regando as plantas, jogando. Porque é uma água que não está tão suja, né? E eu uso aquela água. Mas no caso do crente, o crente não pode ser regado com água suja. A água tem que ser pura, tem que ser limpa. Crente que é regado com água suja, não vai dar certo. Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é pecado. Tem gente que é regado com misturas. Leva-se a palavra, ensina-se a palavra, mas no meio da palavra traz umas coisinhas a mais. E essas coisinhas a mais é que vai destruir o crente. O crente precisa da palavra, a palavra de Deus. Tem gente que vai se discipular, mas em vez dele trazer um estudo bíblico, ele traz o estudo da denominação dele, do modo de pensar dele, das coisas que segundo a mente dele. E aí a pessoa é criada, regada em cima de uma ideia dele, e não pela palavra. E esse negócio de ideologia humana matou muita gente. Tem gente desviada por aí, tem pastor, ex-pastor desviado aí por causa dessas coisas. Cadê eles agora para ir lá resgatar? Cadê eles agora para chegar lá e pedir perdão? Desculpa, a gente errou, a gente trouxe um ensinamento que não era bem bíblico, era mais a gente pensando. Cadê? E quando o sumo pastor pedir conta das almas? E agora? Como vai dar conta disso? Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Só a palavra de Deus traz cura. Só a palavra de Deus traz crescimento. Só a palavra de Deus promove a vida do crente.
Aleluia, o tempo passou muito rápido, eu preciso concluir. Irmão, você vai concordar comigo que além da água, a planta precisa de mais uma coisa. Ela precisa de luz. Ela precisa de luz solar. O sol dá vida a tudo na terra, irmão. Quer acabar com a terra, tira o sol. Morreu a terra. O sol é que energiza a terra, é o sol que dá vida à terra. Precisa da luz para que a terra sobreviva. E qualquer planta precisa da luz do sol. Seja muito ou seja pouco, precisa da luz do sol. Eu disse que a água é a palavra de Deus, pois Jesus é o sol da justiça, diz a Bíblia, em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ele disse: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Então precisa da água, que é a palavra de Deus, mas também precisa de Jesus. Ô pastor, mas Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. E agora? Agora tem o Espírito Santo, que é o seu representante legal, é ele em nosso meio. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em você. Ei, observe, só água não resolve, você precisa também do esclarecimento, da iluminação, da revelação do Espírito Santo em sua vida. Vou dizer o que está errado em muitas denominações, até grandiosas, enormes nos nossos dias. Tem muita palavra, muito estudo, mas não tem poder do Espírito Santo, não tem o discernimento do Espírito Santo, não tem a luz do Espírito Santo. Irmão, o Deus desta palavra é quem revela a palavra para nós. O Espírito escreveu, o Espírito falou, e nós ouvimos através do Espírito. Aquilo que o homem não consegue entender, por mais que ele leia, o Espírito revela para você. Você precisa da luz do Espírito para poder crescer. Eu tinha muito mais coisas para falar, irmão, mas eu preciso concluir, porque o tempo se foi. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, ela é uma lavoura e Deus é o agricultor. Deus é o Senhor da seara. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Deus de maravilha, Deus santo e poderoso, Tu que habita no meio dos louvores, Tu que habita no meio do Teu povo, Tu que trabalha nos corações, Espírito Santo da verdade que traz luz e entendimento, revela, Senhor Deus, traz, Pai querido, a revelação clara das Tuas sagradas escrituras em cada coração que ouviu esta palavra, que eles possam crescer mais, em nome de Jesus, que haja crescimento, porque não nascemos para ficar pequenos, nascemos para crescer na Tua palavra, em nome de Jesus, que haja maturidade e crescimento na vida de cada ouvinte, em nome de Jesus, para a glória do nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus.